Olá. Presença de Deus. Até onde nós temos encontrado, até onde nós temos notado, até onde nós temos vivido, presenciando que Ele está presente. Algo que Moisés ouviu a respeito de presença, que ele pôde falar, que ele pôde replicar a Deus. E eu quero ler esse texto. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, lá no começo da Bíblia, no capítulo 33, os versículos 14 e 15. A minha presença irá contigo, diz o Senhor, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Presença de Deus. De que forma eu absolvo? De que forma eu convivo com essa presença tão importante e reconhecida ali por Moisés, que recebendo uma direção de Deus para conduzir aquele povo, Moisés replica, tipo assim, conjecturando: eu faço questão absoluta de que o Senhor vá. Eu faço questão absoluta de ter você comigo, de ter o Senhor comigo. E assim, Deus, se o Senhor não vai comigo, por favor, me deixe aqui. Mas acontece que Deus já tinha dito: a minha presença, meu filho, irá contigo e eu te darei descanso. E eu penso na presença de Deus como algo transformador. Eu penso na presença de Deus como um grande refrigério. Eu penso na presença de Deus como a provisão da paz. Eu penso na presença de Deus como a cura necessária. Eu penso na presença de Deus como a libertação tão almejada. Eu penso na presença de Deus como o estabelecimento de milagres. Eu penso na presença de Deus como o viver sobrenatural. Eu penso na presença de Deus como o estabelecimento do impossível ser possível em minha vida, em nossa vida. Que presença é essa que muda? Que presença é essa que transforma? Que presença é essa que salva? Que presença é essa que cura? Que presença é essa que se faz presente ao coração solitário? Que presença é essa que vai até uma mulher estéril que não pode ser mãe de filho e se estabelece então como uma mulher fértil? Que presença é essa que chega a uns olhos nas trevas da escuridão causada pela cegueira e traz luz, e traz vida, e traz as imagens até o cego? Que presença é essa que chega ao ouvido do surdo e faz com que ele ouça os sons e as vozes da natureza? Que presença é essa que chega ao túmulo de alguém, como chegou ao túmulo de Lázaro, e diz: Lázaro, vem para fora? Que presença é essa? A presença do Senhor em nossas vidas. Essa presença relatada, falada aqui agora, é exatamente a presença que existe com você. Existe essa presença comigo, conosco. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele disse para mim, ele disse para você: você não está sozinho. Ele disse para mim, ele disse para você: olha, todos os dias eu vou estar contigo. Ele disse para mim e para você, ele disse aos seus discípulos: eu estou convosco todos os dias da vida de vocês. E existe uma multidão de pessoas procurando aonde é que eu posso encontrar a presença de Deus. Como é que nós vamos pensar, nem viver, como é que nós vamos poder pensar que dá para continuar uma vida sem a presença
de Deus? Como é que vai dar para atravessar toda esta crise humanitária? Como é que vai dar para chegar do outro lado da história e poder olhar para trás e poder dizer: a presença de Deus veio comigo, eu atravessei este período chamado 2020 na presença de Deus. Deus é perceptível a quem gosta de presença. Deus é perceptível a quem busca viver pela fé. Deus é perceptível a quem quer viver o sobrenatural. Deus é perceptível a quem quer viver uma vida de desbravar, de ser aventureiro na palavra de Deus. Nós precisamos buscar esta presença que já existe dentro de nós. O que tem acontecido com algumas pessoas é que elas estão buscando a presença de outros lugares, de outras situações, de outras coisas, de outras pessoas. Mas nós existimos por causa da presença de Deus. Nós existimos porque Ele soprou em nossa narina a presença dEle. A vida que nós recebemos é a vida de Deus. E eu necessito, nós como habitantes desse planeta chamado Terra, habitantes do mundo, um lugar tão amado por Deus, um lugar tão chama a atenção de Deus, que existe um versículo na Bíblia Sagrada, João 3, o versículo número 16, que está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é presença de Deus, isso é presença de Jesus. E eu vivo hoje Deus, eu vivo Jesus. Você vive através da presença do Santo Espírito de Deus, olha só, morando em nós, habitando em nós. Ele é sim esse Deus grande, temível, supremo. Ele poderia estar vivendo somente num lugar grande, maravilhoso, sublime, alto, mas é a escolha dele, que a presença dele more conosco. Nós somos morada, eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. Se você não é, você pode passar a ser, a partir deste momento, morada de Deus. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida quanto à presença de Deus. Ou eu quero a presença ou eu não quero a presença, ou eu sou presença ou eu não sou presença, ou eu sou endereço de Deus ou eu não sou endereço de Deus, ou eu sou morada deste Senhor, que hoje aqui é Espírito Santo morando em nós. Porque ele diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías 57, eu habito no alto e sublime, mas também habito no coração abatido e contrito. É a escolha de Deus viver em nós, é a escolha dele ser presença em nós, é a escolha dele ser o Deus Emanuel. Quando nós olhamos para a nossa vida e em momentos de dificuldade, em momento de transição como nós estamos vivendo, entre fé e fé, entre viver por fé e viver na fé e viver da fé, nós precisamos entender uma coisa: não tem como viver com Deus, não tem como chegar perto e se estabelecer como presença, na presença de Deus, se nós não acreditarmos nele. É necessário, Hebreus 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite, creia que Ele existe e que se torna doador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que existe um anelo na nossa alma, um anseio dentro da nossa alma por esta presença. No Salmo 42, o salmista diz: a minha alma está ansiosa por ti, a minha alma está querendo a tua presença. Assim como a coça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Por isso esta presença estabelece algo em nossas vidas. Essa presença traz norte a nossas vidas. Esta presença de Deus. E eu começo a pensar, que presença é essa que funciona como farol? É a presença que funciona como farol. E o trabalho de um farol é exatamente de mostrar onde estão as pedras, onde estão os defeitos, para que a gente não nos encontre em desastres
com os nossos navios, com o navio da nossa vida. É necessário que eu entenda e que você entenda: a presença de Deus é necessária. Nós estamos vivendo um tempo difícil, dias difíceis, mas eu entendo que através desta presença eu vou entender que existe algo tremendo escrito para mim e para você lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. Isso é presença de Deus, presença que estabelece companhia, presença que estabelece respiração, presença que estabelece renovo, presença que estabelece refrigério, paz de espírito, paz na alma, presença que dá norte e que conduz a minha vida e a sua vida. Que presença é essa? E eu quero fazer aqui uma pergunta: de que forma você tem utilizado a presença de Deus na sua vida? Você tem notado que Ele está presente? Você tem visto o mover, o trabalho dele, o invisível acontecendo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a referência de que nós temos da presença de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo é a presença de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo é o estabelecer de Deus em nossas vidas. E hoje o Jesus, presença de Deus que eu vivo, é sermos endereço de Deus, é sermos morada de Deus, é saber que alguém tão grande, alguém tão forte, alguém tão poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, habita em mim através da sua presença. Eu preciso respirar essa presença. E assim como Ele disse para Moisés, eu quero que você receba essa presença na sua vida. Eu quero que você receba isso, Deus falando para você: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus é contigo para te dar descanso. Descanso. Presença de Deus, descanso. E que essa presença traga a mim e a você um respirar novo, um viver novo, em nome de Jesus. Sim e amém.